Olá, quinto ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e, como toda quinta-feira, as aulas de vocês são uma aula de história, uma aula de química, uma aula de artes e uma aula de matemática, que nessa videoaula seguirão essa mesma sequência. A primeira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires, seguido por uma aula de química, ministrada pelo Mr. Gleidson, uma terceira aula de artes e uma quarta aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de uma live. Não percam as lives de vocês, ok? Pessoal, no mais, a descrição aqui no vídeo, estou deixando para vocês os minutos, os segundos de cada início de aula, tá bom? Junto com as atividades para casa de vocês. Podem nos procurar caso vocês tenham necessidade. E no mais, boa aula, ótima quinta-feira e até amanhã. Fiquem com Deus, nono ano. Hello, meus amados do nono ano. Então, finalmente chegamos aí à quarta e última parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Falando agora um pouquinho sobre o que aconteceu no Brasil, né? Nós vimos aí todos os rumos que a Segunda Guerra tomou. Conhecemos o senhor Hitler, conhecemos a bomba atômica, conhecemos o poder dos Estados Unidos, enfim. E o Brasil? Como que o Brasil viu, como que o Brasil passou aí pela Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Então, o Brasil, como a gente já viu aí, a gente falou sobre o Estado Novo, e eu pude falar para vocês um pouquinho sobre como que estava o Brasil estava nesse período aí do Estado Novo. Então, apesar de ter semelhanças no modo de governar dos países que formavam o eixo, principalmente com as semelhanças com o fascismo, o Getúlio Vargas ele não assumiu nenhum posicionamento quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. A neutralidade brasileira ela era muito conveniente. Por quê? Porque ele obtinha o governo brasileiro ele tinha benefícios comerciais e financeiros de ambos os lados, tanto dos países aliados como com os países que formavam aí o eixo. Então, a ajuda que o Brasil teve estava tendo, como o Brasil estava tendo ajuda de ambos os lados, não tinha por que ele tomar um lado. Então ele ficou distante aí dos conflitos enquanto convinha a Getúlio. Porém, o que acontece? Os Estados Unidos escolhem um lado. Então, quando os Estados Unidos ele entra do lado dos países aliados, o Brasil começa a participar do conflito. Porque os Estados Unidos, eles sugerem aí uma união continental e o Brasil faz parte da América, né? Então, os Estados Unidos ele tem aí essa proposta de união continental, que o continente americano se une contra os países do eixo Berlim, Roma, Tóquio. Então, os Estados Unidos, com isso, eles queriam permissão para instalar bases militares no nordeste do Brasil. Em troca, o Brasil solicitou um financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Porém, assim, os alemães, eles começaram a financiar a construção da usina do Brasil. Então, os Estados Unidos, eles resolveram, a priori, os Estados Unidos não queriam ajudar o Brasil. Então, os alemães foram lá e começaram a ajudar. Os Estados Unidos, vendo essa situação, eles resolveram, assim, rapidamente ajudar o Brasil a construir essa usina siderúrgica. Então, com essa posição dos Estados Unidos, o Vargas decide romper definitivamente as relações com os países do eixo, Berlim, Roma, Tóquio.
quando isso acontece, quando finalmente o Vargas ele escolhe um lado, os países do eixo é óbvio que não ficaram nada nem um pouco satisfeitos com o posicionamento do Brasil. Então, existiam aí alguns navios mercantes brasileiros que foram atacados, o que causou a morte de 600 brasileiros. Por causa dessas mortes, houve várias manifestações nas ruas do Brasil que pediam aí, exigiam, não pediam, né? Eles exigiam uma participação maior do Brasil na guerra. Então, as forças brasileiras, elas começam aí a ser enviadas para as frentes de combates, principalmente na Itália. Essa frente era composta por cerca de 25 mil soldados e oficiais, que foram treinados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esses homens formavam aí a Força Expedicionária Brasileira. E também, além dessas forças, desses 25 mil soldados, foram enviados também a Força Aérea Brasileira, alguns cronistas e também alguns jornalistas, além de dezenas de enfermeiras que atuaram nos hospitais de base, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália. Como que foi a campanha na Itália? Então, na Europa, os pracinhas, como era o nome que foi conhecido aí os soldados brasileiros, os pracinhas. Esses pracinhas foram os soldados que lutaram pela Força Expedicionária Brasileira. Eles encontraram algumas dificuldades, principalmente por causa do inverno rigoroso, do qual nós, brasileiros, não estamos acostumados. Porém, essas dificuldades foram superadas. E também um outro fator que o Brasil teve que superar foi a questão da falta de preparo para a guerra. Apesar de terem se preparado, o Brasil ele nunca tinha participado tão ativamente de uma guerra. Então, no entanto, apesar dessa dificuldade, o exército aí brasileiro, os pracinhas, eles tiveram um saldo bastante positivo. Eles conseguiram conquistar, libertar várias cidades da Itália e fizeram mais de 20 mil prisioneiros. Porém, sofreram algumas baixas também, né? Cerca desses 25 mil soldados, o Brasil perdeu cerca de 500 homens. Com o fim da guerra, os pracinhas voltaram ao Brasil e foram recebidos como heróis, com festas e algumas comemorações nas ruas, desfiles pelas cidades da onde eles vinham. Então, eu vou deixar para vocês um link da BBC de alguns áudios desses pracinhas brasileiros, onde eles leem cartas que eles recebiam das suas famílias. Esses áudios, eles são recentes, a BBC liberou eles há cerca de uns 2 anos atrás, são bem recentes. E são muito interessantes. Inclusive, fala sobre um amigo, são cartas de amigos, de familiares, né? Perguntando como é que tá a família e como é que ele tá lá e tal. Fala que tá tricotando um cachecol para ele, para passar pelo frio rigoroso e tal, né? Tem uma que é a mais interessante que eu acho, é quando um soldado, ele lê a carta de um amigo, onde o amigo descreve um jogo de futebol. Aí ele conta que o Vasco jogou com o Fluminense e que o Vasco fez um gol. Aí passa a partida, o Fluminense ele acaba empatando o jogo. Então, no final da carta ele fala que vai ter um outro jogo na quarta-feira. Só que o cara tá lá na Itália. E aí ele fala, gente, como assim? Aí agora eu vou ficar aqui sem saber o que aconteceu. Porque ele me fala que empatou, que vai ter um outro jogo quarta, e eu não sei nem se eu vou receber a carta falando o que realmente aconteceu. Então, assim, é bem interessante. Se vocês puderem ouvir
esses áudios, eles são interessantes e colocam as coisas em uma perspectiva mais atual, né? A gente coloca a guerra como algo tão longe, tão lá atrás, e não é tanto assim, né? Então, a guerra terminou, certo? Terminou e havia um problema enorme no cenário político brasileiro. Lembra que bem no comecinho desse vídeo, inclusive, eu falei para vocês das semelhanças do governo brasileiro do atual governo brasileiro com o fascismo? Então, como um país que lutou contra o fascismo consegue manter no poder um ditador como Getúlio Vargas? Temos um problema, certo? Então, essa contradição, ela enfraqueceu o Estado Novo. Então, assim, isso trouxe um gás, digamos assim, para que as manifestações populares exigissem ainda mais a saída do Vargas do poder. Mas é óbvio que haviam aqueles que queriam a manutenção do Vargas. Sempre tem os dois lados, né? Então, aí assim, no esforço, numa última tentativa de permanecer no poder, Getúlio ele toma algumas medidas democráticas. Uma delas é a anistia de presos e exilados políticos. Ele acaba trazendo de volta essas pessoas, porém, assim, é um método falho, porque ele traz essa lei da anistia, mas ele não condena os soldados do governo dele que fizeram essas prisões, que fizeram com que essas pessoas sofressem, eles não tiveram nenhuma punição, certo? Ele apenas permitiu que as pessoas que estavam exiladas, que não podiam mais voltar ao Brasil, ele permitiu que elas voltassem, só isso. Então, assim, não foi suficiente. Portanto, no dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas ele é obrigado a renunciar. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos aí um novo cenário. Quando termina a Segunda Guerra, temos um novo cenário no Brasil. Que, assim, a gente fala, algumas pessoas falam que a participação brasileira foi bem pouca, foi bem no finalzinho da guerra, porém foi uma participação que trouxe aí mudanças para o território brasileiro, ok? Vamos ver isso mais à frente. Então, galera, atividades. Páginas 52 a 55. Nossa, que tanto de atividade. Não são tantas assim. Na página 52, por exemplo, são 2 questões apenas. Na 53, 3 questões. A 51 e a 54 e a 55 tem cada uma questão e a outra 2 questões em cima de um texto. Tem um texto para vocês lerem, tem imagens para vocês interpretarem, então assim, são muitas páginas, mas não são tantos exercícios assim, deixa eu ver aqui, 2, 5, 6, 7, 8 questões para vocês responderem só. Então, galera, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida sobre todo, agora vocês já têm, nós já temos todos os vídeos com todo o cenário do que foi a Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, nós entraremos aí na nossa live. Anotem as dúvidas para que a gente possa conversar, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima! A galerinha do YouTube, mentira, olá, meu nono ano, tudo bem com vocês? Bem melhor assim. Mais uma aula de química, mais uma semana, e seguimos aí firme e forte com nossos estudos sobre a tabela periódica. Antes de começar esse vídeo, pessoal, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, mentira também não é isso. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês e assistam esse vídeo comigo, com o livro do lado, livro e caderno na verdade, né? Se você ainda não pegou o seu livro, vai lá pegar que eu espero, tá bom?
Ou senão você pode pausar o vídeo também, que é muito mais prático. Pessoal, já estou com o meu aqui na mão, porque nós vamos fazer uma parte dos estudos juntos. Seguindo o estudo da tabela periódica, o que nós vamos fazer hoje? Continuar avançando e para vocês ficarem craques em tabela periódica, saber fazer identificação de elemento, saber como achar um elemento, o que significa cada coisinha lá. Então seguimos aí com o estudo da tabela periódica. Só relembrando que a prova de química ainda oral ainda não está marcada, vou marcar ela ainda. Então sigam os estudos aí tranquilamente. E pessoal, qual que é a página? A página 24, acredito que é a mesma página para vocês aí também. Eu não sei se faz diferença. Tem a tabela periódica da 23 para frente, mas eu quero que vocês abram especificamente na página 24, tá bom? Enquanto vocês vão aí se situando, vamos relembrar aí um pouquinho da tabela periódica. Relembrando, a função da tabela periódica, ela é feita aí para organizar os elementos químicos de forma que se facilite a consulta para saber os dados dos elementos. É igual eu falei aí do guarda-roupa, que assim como na casa de vocês organizam os elementos, as roupas aí por cor, por tipo, enfim, vocês têm uma organização, a tabela periódica tem a organização dela. E como a tabela periódica é organizada mesmo, através de ordem crescente de número atômico. Então, seguindo aí, além de saber da organização, é importante saber o nome das fileiras, das colunas e das linhas. As colunas são chamadas de grupos, temos aí 18 grupos na tabela periódica, 18 colunas, conforme vocês estão vendo aí na imagem. E as fileiras são chamadas de período, como vocês estão vendo aí, as linhas, né? Temos 7 períodos na tabela periódica. Quando a gente fala dos grupos, a gente fala de forma número mesmo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Quando a gente fala de períodos, a gente fala na casa do primeiro período, segundo período, terceiro período. A gente não fala período 1, período 2, período 3, período 4, período 5. O jeito certo de se falar é que o elemento está no primeiro período, no quinto período, sexto período, por aí vai. Então, tranquilo, isso aqui é só para relembrar. Acredito que vocês já aprenderam isso. Pelo menos vocês falam para mim que já aprenderam, espero que estejam aprendendo mesmo. E aí, eu coloquei a tabela periódica especificadamente a do livro de vocês, da página 24, para a gente complementar uma informação. Além do número atômico, que fica em cima, além da abreviação do nome do elemento, que fica no meio, além do nome do elemento, que fica abaixo, e além da massa atômica, que fica mais abaixo ainda, que fica no inferior do quadradinho, a gente consegue ver na tabela periódica se esses elementos são metais, não metais, gases nobres ou se pertence ao grupo único do hidrogênio, através da cor. Lembrando, pessoal, não existe uma obrigatoriedade de cores, por exemplo. Essas mesmas cores da tabela periódica não é um padrão. Pode ser que na tabela periódica, assim como vocês viram aqui, ó, nessa que eu trouxe, as cores são diferentes. Então não é obrigatório que os metais sejam representados pelo amarelo, os não metais pelo rosa, e por aí vai. Mas geralmente a tabela periódica vai ter uma legenda das cores. O que eu quero explicar nessa parte? Que além dessas informações, a tabela periódica informa o estado do elemento como ele é encontrado na natureza. Esses elementos da cor amarela, eles são encontrados na forma metal. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as características de cada um. Por enquanto, não. Então, tudo que está de amarelo é metal. Tudo que está de rosa, conforme a legenda aí, é não metal. E todos os elementos que estão pintados da cor azul são gases nobres. Isso significa que esses elementos da cor azul, na natureza, são encontrados no estado de gás nobre. O rosa, os elementos pintados de rosa, são encontrados como não metais. Os amarelos, metais. E o hidrogênio, ele é único. Ele tem um tipo só dele. Ele tem características só dele. Então o hidrogênio, ele é isolado. Ele tem o grupinho dele ali composto por ele. Então existem 4 tipos aí. O
tipo do hidrogênio, os metais, que são a maioria, os não metais e os gases nobres. Nas próximas aulas eu vou falar sobre as características de cada um. Os metais têm algumas características, os não metais têm outras características e os gases nobres também têm outras características. Só que isso vamos ver mais pra frente. Você tem que entender só o que significa essa pintura aí e essa legenda. Então, por exemplo, eu falei para vocês encontrarem um elemento, esse elemento está amarelo. Isso significa que esse elemento amarelo, na natureza, quando encontrado, ele tem as características de metal. Nós vamos estudar depois. E aí, pessoal, o que eu quero reforçar com vocês? Localizar elementos na tabela periódica. Como a imagem não está muito clara para mim, porque eu estou um pouquinho distante do slide, eu estou com o livro aqui para a gente olhar. Se eu perguntar para vocês qual elemento está localizado no... Deixa eu ver se é a página. No grupo 4, quarto período, qual elemento seria esse? Elemento grupo 4, quarto período. Falei, localize o elemento que está no grupo 4, quarto período. O que você vai fazer? Contar as fileirinhas, as colunas, que são os grupos. Então vai lá, 1, 2, 3, 4, achou a fileira 4. Vamos achar o quarto período, de cima para baixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então vai igual batalha naval. Quarto período, grupo 4. Qual que seria o elemento? Pausa o vídeo e vai me falar aí, e vai procurar. Despausou? O elemento é o titânio. Olha aí, o titânio, ele está no grupo 4, quarto período. Qual é o número atômico do titânio? 22. Qual é a abreviação dele? TI. O nome titânio. E qual é a massa atômica? Está aí embaixo, 47,867. Então, é muito tranquilo, muito fácil achar um elemento. Vamos achar mais um elemento juntos? Então, vamos lá. Tá aqui. Vocês vão achar para mim o elemento que está no grupo 11, sexto período. Pausa o vídeo, vai lá achar esse elemento. Despausou? Vamos lá, grupo 11. Eu vou contar as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá até numeradinho aí. Vai lá no grupo 11. Nessa coluna 11, vamos achar aí o sexto período. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período, grupo 11, a gente tem o ouro. O elemento que eu estava falando para vocês acharem é o ouro. O ouro é representado pelo número atômico 79. O símbolo que representa, as letras que representam é AU, nome ouro, e massa atômica 196,97. Vamos achar mais um, porque com certeza nossa prova oral eu vou fazer essas perguntas de localização. Vamos achar aí o elemento que está no... Deixa eu ver aqui. Grupo 17, quarto período. Então, pausa o vídeo, vai lá achar para mim o grupo 17, quarto período. Vai. Despausou? Então vamos lá. Espero que vocês estejam procurando, hein, gente? É para fazer conforme eu estou mostrando aqui. Não vale trapacear. Grupo 17, quarto período. Que elemento nós temos? Nós temos o bromo. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, continue tentando. O bromo, o número atômico dele é 35, tá em cima. As letras que representam é o Br, o nome bromo e a massa atômica embaixo. Que cor está o quadradinho do bromo? A cor do bromo está rosa. Isso significa que na natureza o bromo é encontrado como um não metal. Isso significa que ele tem algumas características específicas que nós vamos estudar mais na frente, as características de cada um desses grupos: metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Então, só para saber que vocês estão craques mesmo, vamos achar aí mais um elemento. Esse elemento está no grupo 18, quinto período. Pausa o vídeo e vai. Despausou? Então vamos lá. O elemento que está aí no grupo 18, quinto período, é o... Olha que nome bonito. Xenônio. O xenônio é o elemento que tem
Número atômico 54, representado pelas letras XE, nome xenônio, massa atômica 131,292. Viu quanto é simples localizar o elemento da tabela periódica? Então, se eu perguntar na hora da prova, ou em qualquer outro momento, qual é o elemento que está no grupo tal, período tal, vocês já sabem. Se eu perguntar assim, vamos fazer diferente agora. Aonde está localizado o Mercúrio? Vocês vão procurar o Mercúrio. Eu já achei o Mercúrio e vão falar: professor, o Mercúrio está no grupo 12 e no período 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto período. Grupo 12, sexto período, está o Mercúrio. Então, tanto eu dando a localização, quanto dando o nome, vocês me passam a localização. Muito tranquilo isso, né? Muito fácil. Até porque eu espero que agora, depois dessas últimas aulas, vocês já estejam aí bem familiarizados com a tabela periódica. Se ficou alguma dúvida até agora, continua aí com o caderninho e vai anotando aí as dúvidas. Se não ficou nenhuma dúvida, ótimo, continue fazendo as anotações. E aí, pessoal, o que eu vou passar para vocês hoje? Uma tarefa para casa, também valendo nota. A tarefa tá aí. Eu espero que a imagem seja visível. Coloque aí na tela grande do YouTube. Se não estiver visível, me avise que eu mando a imagem para vocês. Vocês vão copiar essas perguntas e vão responder no caderno. Copiar, responder, tirar foto e enviar. Seja no Google Classroom ou seja pelo WhatsApp, como vocês estão fazendo. A pergunta número 1 fala assim, ó: observe o rótulo de uma garrafa de água mineral. Tem um rótulo aí, com algumas informações, como de qualquer rótulo de água mineral. E a pergunta: de acordo com o rótulo, é correto afirmar que a água mineral apresenta apenas átomos de oxigênio e hidrogênio? Justifique sua resposta. Não precisa desenhar o rótulo da garrafa da água, mas precisa copiar a pergunta e responder embaixo. Responder, passa para 2. Copiar tudo também no caderno, tá? Na 2. A 2, pessoal, é uma questão de completar espaços. Tem aí, complete os espaços das sentenças abaixo com a palavra adequada que está entre parênteses. E aí tem a primeira questão. Mendeleev elaborou uma tabela periódica organizando os elementos químicos em ordem. Aí na frente tem duas opções, crescente ou decrescente. Vocês escrevem a resposta. D, espacinho, massa atômica ou número atômico. Vocês escrevem a resposta também. Mesma coisa na B, mesma coisa na C, mesma coisa na D. Vocês vão completar os espaços com uma das duas alternativas que está entre parênteses na frente. Vocês vão copiar essas perguntas e responder. E tem mais uma questãozinha também, que é essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui ela é bem legal, vai deixar vocês craques na procura de elementos químicos. Localização de elementos químicos. A questão é: complete as informações que faltam no quadro abaixo. Vocês vão copiar todo esse quadro também no caderno e vão deixar ele 100% completo. Olha aí que tem as colunas: elemento químico, símbolo, número atômico, grupo, período e classificação, como metal, não metal e gás nobre. Vocês vão pegar as informações que tem e vão achar esse elemento. Por exemplo, na primeira fileira aí, eu tenho a informação do elemento químico, o cálcio. O que vocês vão fazer? Correr lá na tabela periódica e, através da tabela periódica, olhando no livro, que vocês têm a tabela periódica no livro, vocês vão responder as casas da frente. Achou o cálcio? Qual que é o símbolo do cálcio? Qual que é o número atômico do cálcio? Qual que é o grupo do cálcio? Qual que é o período do cálcio? E aí já está falando que o cálcio é um metal. Ok, mesma coisa a linha de baixo. Na linha de baixo, vocês têm número atômico, grupo e período. Então, através do grupo 16, período 2 e número atômico 8, vocês vão escrever qual é o elemento químico, qual é o símbolo e se ele é um metal, não metal e gás nobre. Mesma coisa nas outras. Olha aí, na de baixo, por exemplo, tem aí o HE, símbolo HE. O que vocês vão fazer? E sabe que HE e gás nobre. Vão lá nos gases nobres e vão achar o elemento que tem o símbolo HE. Achou o símbolo HE? Vão preencher as outras colunas. Elemento químico, número atômico, grupo,
período, metal, não metal e gás nobre. Na verdade, metal, não metal e gás nobre já está preenchido, isso vocês não precisam preencher. Então, vocês vão deixar essa tabela 100% preenchida, vão tirar foto também e vão postar no Google Classroom. Vocês têm até quarta-feira para deixar isso entregue. Como já está todo mundo participando das videoaulas, já está todo mundo ativo, e a gente já está andando aí o bimestre, não vai ter período extra. Então até quarta-feira vocês vão postar essa foto. É importante que vocês façam com atenção, porque são questões que já vão ajudar vocês na nossa prova oral. Já é um aquecimento aqui para a prova oral. Então faça aí com bastante calma, faça aí tranquilos. Qualquer dúvida me procurem, vocês sabem onde me achar. Então não tem muito segredo, é bem tranquilo, bem fácil essa atividade. Espero essas atividades até quarta-feira. E temos aí nossas lives na quarta e na quinta. Segue tudo normal, ok? É isso, pessoal. Por hoje é só. Por hoje paramos até aqui. Qualquer dúvida, anotem no caderno para me passar. Qualquer sugestão, reclamação, etc. E fica aí, um abraço, ótimo final de semana que está chegando. Amanhã já é sexta, depois sábado, domingo. Bom final de semana em casa. Continue em casa para a gente poder sair dessa rapidinho. Vejo vocês semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Hello, galera da Nação Athletics. Aqui é a Iris, professora de História, que hoje vai dar uma aula de artes para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber se você já viu alguma vez na sua vida esta obra. Não. E esta obra? Talvez sim, talvez não. Pensem um pouquinho. Esta, com certeza, vocês conhecem. Então, essas obras são A Última Ceia, O Homem Vitruviano e a mais conhecida, A Senhorita Mona Lisa. Todas essas obras são de um gênio. E o que ele é considerado gênio? Que gênio é esse? O senhor Leonardo da Vinci. Isso tudo foi feito por ele, que é considerado o dono do cérebro mais brilhante que todo mundo já conheceu. Ele nasceu em abril de 1452 e morreu em 1519. Ou seja, ele morreu há 501 anos, eu não fiz as contas, mas 500 anos. E até hoje, até os dias de hoje, nós falamos sobre esse homem. Só que assim, o mais interessante, o mais curioso, é que ele não é apenas um pintor. Ele é também um cientista, um matemático, um engenheiro, um inventor, um anatomista, pintor, que é o que a gente começou falando, né, que são as obras mais famosas dele, um escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ou seja, ele tinha curiosidade em aprender sobre absolutamente tudo. Ele queria saber tudo o que acontecia à sua volta. Então, quando ele era criança, o pai dele viu que ele tinha muita habilidade, porque ele fazia vários desenhos pela casa toda. Então, o pai juntou todos esses desenhos e enviou para a Itália, para um pintor famoso, e que analisou todas essas obras do Leonardo da Vinci e aceitou que ele fosse ser aprendiz na sua oficina. Então, com 14 anos, o Leonardo conseguiu aí se tornar um aprendiz e foi para a Itália para aprender novas técnicas. E com pouco tempo, ele aprendeu a usar
tanto a perspectiva como as cores. E isso, quando ele conseguiu aprender sobre isso, ele tinha apenas 14 anos. Assim que ele entrou no estúdio, ele já aprendeu, já começou a essa questão da perspectiva e das cores. Porque ele usava tinta a óleo, diferente dos outros que só usavam esse tipo de tinta depois de algum tempo. Então, ele fez também, ele foi um dos primeiros a descobrir a anatomia humana. Por quê? Porque ele tinha muita curiosidade. E como ele sabia desenhar e tinha essa curiosidade dentro dele, ele queria conhecer mais sobre o funcionamento do corpo humano, e então ele juntou a observação que ele fazia sobre o corpo com a sua habilidade de desenhar, e ele fez vários desenhos. Esses desenhos hoje eles se encontram no museu, e ele tem o nome de Cadernos da Anatomia de Leonardo da Vinci, porque ele possuía aí uma curiosidade de conhecer tanto o corpo humano como a sua função. Ele fez alguns desenhos sobre é, o coração, que era algo que ele achava interessantíssimo, e também sobre alguns desenhos de fetos, porque era algo também que a vida, como se criar, como que o corpo humano se desenvolvia uma outra vida dentro dele. Então, ele tinha essa curiosidade. Então, existem vários desenhos sobre isso do Leonardo da Vinci. Continuando, uma coisa muito interessante, muitíssimo interessante, é que ele gostava de enigmas. Então, ele escondia nas suas obras alguns desses enigmas, várias curiosidades, vários mistérios cercam aí as obras do Leonardo da Vinci. Em se tratando do livro de anatomia, ele fez uma coisa bem interessante, que é a questão da escrita reversa. Por que esse enigma? Na Idade Média não era permitido, era considerado profanação você estudar um corpo humano. Então ele fez isso, fez os seus desenhos, estudou escondido, óbvio, não foi nada às claras. E para que ninguém acusasse de nada, ele criou aí a escrita reversa, um enigma bem simples, que quando você pega o espelho, você consegue ler o que está escrito. Por quê? Ele escreve da esquerda para direita. Então é interessante, e com o espelho você consegue ler o que estava escrito. Com isso, ninguém podia acusá-lo de nada, eram só desenhos, eram só suposições. Mas na verdade, ele anotava aí as coisas que ele observava. Quando o Leonardo tinha só 20 anos de idade, ele já era aceito como um dos artistas mais promissores. Ele era visto pelos maiores pintores existentes como um grande cérebro, uma pessoa com talento superior. E isso ele tinha apenas 20 anos de idade. Quando ele fez uma das obras mais famosas dele, aí a Mona Lisa, ela está no Museu do Louvre em Paris, e é cercado por vários mistérios. Alguns especialistas, eles não sabem, na verdade, por que essa obra custa tanto. É uma das obras mais caras da história, em torno aí de 7 bilhões de reais. Se alguém quiser me dar de presente, tá? Não. Enfim, ela não está à venda. E nem está para ser leiloada. Mas tá. Vamos lá. Algumas histórias que tem sobre a Mona Lisa está nos olhos dela. É uma das mais
das mais vistas que a gente escuta, ouve, que nos olhos dela, se você colocar uma lupa nos olhos, você consegue ver algumas letras. Dizem que essas letras é o nome mesmo do Leonardo da Vinci, mas por que que ele escreveu dentro do olho dela, ninguém sabe. Alguns dizem que seria aí a chave de alguma outra coisa, mas não sabemos ao certo. Uma outra coisa bem interessante está no sorriso da Mona Lisa, porque muitos estudiosos, inclusive historiadores, dizem que esse tipo de sorriso as mulheres não sorriam dessa forma. Mas para mim, o que eu acho mais interessante nesta obra do Leonardo da Vinci, na Mona Lisa, é que essa obra ela nunca saiu de perto do Leonardo, só quando ele veio mesmo a falecer. Então, isso presume-se que ele tenha feito e refeito essa obra várias e várias vezes. E isso é, para mim, o mais interessante, esse mistério. Será que realmente ele pintou e pronto? Ou ele fez e refez ela várias e várias vezes? Alguns dizem que a Mona Lisa é o próprio Leonardo da Vinci, só que em forma de mulher. Onde ele faz o rosto dele, mas sem barba, e esconde algum segredo aí na Mona Lisa. Então, essa pessoa tem orgulho de trazer para nossa aula, é uma pessoa que vocês talvez conheçam, talvez não, mas ele é o marido de uma das nossas professoras, que, gente, ele já foi lá ver a Mona Lisa. Isso é... Ai, meu Deus. Quando me mandaram essa foto, me enviaram que eu vi ele aí do ladinho da Mona Lisa, nossa, que emoção. Saber que eu conheço alguém que foi lá. E, enfim, se alguém quiser ir ver a Mona Lisa e me levar, eu aceito. Tá ok? Vamos continuar, então, o nosso assunto aí. Nessa foto também eu queria mostrar para vocês que ela não é tão grande, não é um quadro tão grande assim. Agora já passou, mas... Continuando, as invenções de Leonardo da Vinci, ele fez várias invenções. Ele tinha um potencial inventivo muito grande. E tudo isso vinha da observação. Ele observava e conseguia inventar vários objetos, várias coisas a partir da observação. Então, uma dessas invenções é a máquina voadora, que não chegou a ser concluída. Aliás, essas obras que eu vou mostrar aqui para vocês, essas invenções, aliás, nenhuma delas foi realmente concluída por ele. Nós vemos elas anos depois. A máquina voadora, a escavadora, que assim, hoje a gente vê isso com tranquilidade, né? A gente passa por aí, a gente vê isso. Mas uma pessoa do século XVI pensar em algo desse tamanho é incrível. O isqueiro, que hoje a gente usa, né? Foi ele que inventou. O paraquedas, eu coloquei duas imagens porque o primeiro aí é o desenho que ele fez. Coloquei o segundo para vocês entenderem direitinho o que é esse desenho dele, tá ok? O desenho do paraquedas que o Leonardo da Vinci fez é aí o da esquerda. Ou uma outra obra que ele fez também é a besta gigante. Para quem não sabe o que é besta é aquela arma que é tipo um arco e flecha. Essa, tá vendo que até o formato é igual, só que ele é enorme. Ele conseguiu usar a mesma tecnologia, digamos assim, para construir algo grandioso e que lançavam várias flechas ao mesmo tempo. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho de releitura. O que é uma releitura? Uma releitura é uma composição ou uma criação de alguma coisa já existente, a partir de uma coisa que já existe. É a elaboração de uma obra tendo como base uma outra obra. Então, pensando nisso, vamos olhar um pouquinho algumas releituras sobre a Mona Lisa. Então,
nós temos aqui a Mônica Lisa, que é a Mônica, mas em formato de Mona Lisa. Uma outra releitura da Mona Lisa é ela com os cabelos, em vez de estar com os cabelos soltos, né? Ela está aqui com os cabelos presos. Mais uma obra, a Mona Lisa descabelada. Essa pessoa aqui refez a Mona Lisa só que em uma fruta, numa banana. O que ele fez? Ele transferiu aí a mesma imagem da Mona Lisa, só que na banana. Esse daqui usou apenas Photoshop, eu acho, e colocou um gato nos braços da Mona Lisa. É uma releitura também. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem que não precisa ser apenas a partir do próprio desenho, a partir da própria imagem fazer uma outra imagem. Não, você pode fazer o seu próprio desenho como se fosse a Mona Lisa. Nesse daqui é uma releitura da Mona Lisa feita a partir de um desenho. Desenhou uma pessoa meio de lado também, tá vendo que a Mona Lisa é meio de lado. Desenhou ela meio de lado com uma paisagem ao fundo. Uma outra bem interessante, essa daqui, é feita com frutas, com comida. Ele usou as bananas, as cascas das bananas e a coroa do abacaxi para fazer a paisagem ao fundo da obra. E usou aí chantilly e uva, e eu não sei o nome dessa outra fruta, para fazer o cabelo. Mas esta obra que ele fez foi pensando na Mona Lisa com frutas, ele fez uma réplica, digamos assim, da Mona Lisa. O que é isso? Uma releitura da Mona Lisa. Nesse daqui a gente tem a Mona Lisa do Sertão, uma obra aonde eles fizeram uma mulher do sertão, o sol escaldante no fundo e a paisagem do sertão. Quando a gente pensa em sertão, pensa na paisagem, a gente pensa aí no cacto, e colocaram o cacto nessa figura. Pensando no homem vitruviano, eu trouxe para vocês esta releitura, aonde é um menino que colocou uma sobreposição, certo? Ele tirou duas fotos, uma com braços abertos, em forma de um mais, e a outra com o braço mais inclinado para cima, como se fosse um X, e as pernas mais afastadas, como se fosse um X. E colocou uma imagem sobre a outra. É também uma releitura em cima da imagem lá do homem vitruviano. Nessa outra aqui, desenhou-se um panda da mesma forma. Aqui desenharam um dragão. Tá vendo a quantidade de pernas? 4 pernas e 4 braços. Na mesma forma do homem vitruviano. E nós temos aqui o senhor Mickey, também 4 pernas, 4 braços, simbolizando, dando a entender, fazendo referência à imagem do homem vitruviano, certo? Então, vocês vão escolher uma dessas duas, ou qualquer uma outra obra do Leonardo da Vinci e fazer também uma releitura. Depois vocês vão tirar uma foto dessa releitura e postar para mim. Então, no Classroom, vamos lá. Primeira coisa, você vai entrar na sua sala. Aqui a minha imagem tem um monte de sala, porque né, eu sou professora de um monte de sala. Então, tem um monte de sala. Eu entrei aqui no 8º ano. Vai entrar no 8º ano. E lá embaixo, no caso, quem é do 8º, quem é do 6º vai entrar na sua sala do 6º, do 7º na sala do 7º, do 8º no 8º e 9º no 9º. Beleza? Entrou na sua sala, aqui embaixo tem atividades. Eu marquei de vermelho aí, tá vendo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Atividades, você vai entrar bem aí. Não é para postar no mural, é para postar dentro de atividades. Depois que você apertar atividades, você vai achar artes. Aí aqui não tem nada embaixo porque eu ainda não coloquei. Mas eu vou colocar lá e vai aparecer a atividade de releitura
do Leonardo da Vinci, certo? Quando você clicar em cima, vai aparecer essa outra imagem aqui, aonde você vai adicionar um anexo. Vai apertar em adicionar o anexo. Vai lá e vai tirar uma foto. Você vai apertar em tirar uma foto e tirar uma foto da sua figura, da sua obra. Ou se você já fez e já tirou, você vai no Google Drive e anexa a sua atividade. Quando você anexa a sua atividade, vai aparecer para mim como entregue. Tá vendo que eu usei a Liris como minha aluna fake aqui na sala. Só tenho uma aluna. Mas, por exemplo, na sala na sala de vocês, para mim vai aparecer todo mundo na sala. Aqui tem só uma porque é só a Liris que é a aluna. Na sala de vocês, quando eu abrir, vai ter lá 22 pessoas, 10 pessoas, enfim, a quantidade de pessoas que tem na sala. Vai aparecer aqui para mim. Quando eu abrir em cima do seu nomezinho, vai estar lá a sua atividade, bem aqui. Eu vou apertar em cima da sua atividade e vou ver o que você fez. Essa atividade aqui não foi a Liris que fez. Eu usei e mandei para ela para mim poder fazer esse vídeo para vocês. Tá vendo que faz de conta que ela fez? Aí ela colocou aqui aluna, a Liris, série, segunda H, que é a série que ela faz mesmo. Mas enfim. Vocês também, no desenho de vocês vão fazer a mesma coisa. Se você fez com fruta, escreve num papelzinho, põe lá do lado, põe embaixo e tira uma foto da sua atividade com o seu nome, tá ok? Você vai tirar e vai postar para mim do jeitinho que eu falei, desta maneira. Entrando lá, não é para postar no mural, é para entrar lá na atividades e colocar no tópico artes, tá ok? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Todos têm meu telefone. Estou disponível no WhatsApp, estou disponível pelo Classroom também. E qualquer dúvida, só me procurar, tá ok? Lembrando que essa atividade vale nota, sim. Em outra coisa, outro detalhe. Eu não quero que vocês peguem uma imagem da internet e colhem lá, não é para vocês fazerem. As imagens da internet você pode pegar como para servir de orientação, óbvio que pode, mas é para você usar a sua criatividade e fazer a sua releitura. Se tiver habilidade para trabalhar com foto e quiser fazer uma releitura em cima de uma foto, ok, colocar o seu rosto no rosto da Mona Lisa, ok, pode colocar também. Ou se quiser fazer o desenho, se não tiver habilidade para fazer com foto, com Photoshop, e quiser fazer um desenho também, ok, pode fazer um desenho e mandar, tá ok? Não se esqueça de fazer e não deixe para fazer outro dia. Façam hoje mesmo, assim que você vê o vídeo, já faz e já posta para você já, para não ficar com atividades acumuladas, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver mais alguns exercícios de funções lineares, tá? Pra gente pegar o jeito certinho e não ter dúvida. Então a gente vai fazer alguns exercícios dessa matéria ainda. Aí depois a gente entra em outro conteúdo, que vai ser função crescente e decrescente. A gente vai entender o que é, tá? Mas por enquanto, vamos continuar com as nossas funções lineares. Na página 31, exercício 3, tá? Vou colocar aqui, ó. Página 31, número 3. Ele fala assim, ó. Observe os gráficos. Ele dá pra gente 4 gráficos. Na letra A ele pede quais desses gráficos representam função lineares. Tá. Pra gente saber se é uma função linear ou não, o que a gente precisa ter primeiro? Alguém sabe? Ó, primeiro ela tem que passar no ponto 0, 0. Então só a gente vê quais passam no ponto 0, 0. E ela tem que ser uma reta, tá? Inclinada assim, passar pelo ponto 0, 0. Então, ó, a número 1 é. Número 2, não, porque não passa no 0, 0. A número 3 é,
porque ela passa, e a número 4 é porque ela passa também. Tá? Então são essas três aí. Beleza? B. Qual a constante de proporcionalidade de cada função indicada no item A? Então tá, primeiro. Como é que a gente acha essa constante de proporcionalidade? É só a gente ver na primeira aí, ó. Qual é o ponto de x que dá certinho no y? Tipo assim, ó. Na primeira aí, ó. Se a gente pegar quando x é 1, o y é quanto? Menos 3, não é? E quando o x é menos 1, o y é 3. Então a gente pode pôr isso aí, ó. A gente pode pôr assim, quando x é 1, escreve aqui, ó. Quando x é 1, y é igual a menos 3. Então, para a gente achar a constante de proporcionalidade, é só a gente pegar y sobre x, que vai ser igual a menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. Então essa é a nossa constante de proporcionalidade, tá? Da número 1. Da número 3, vamos ver? Qual que é o ponto que dá certinho com x e com y? Ó, se a gente pegar x igual a 1, vai dar onde? A gente não consegue saber, não é? Se a gente pegar x igual a 1, o y vai dar 1, alguma coisa, a gente não consegue saber. Então a gente não pode usar esses valores, que está quebrado, tá? A gente tem que usar um valor que a gente pega em x e dá em y no número inteiro. Então vamos ver aí, ó, 2. É o 2, né? O 2 não dá no 3? Se x, vamos botar se x é igual a 2, y é igual a 3. Não é isso? Então a gente pega y sobre x e vai dar 3 sobre 2. Beleza? Essa é a nossa constante. E por último, a 4. Vamos olhar aí também, ó. Se a gente pegar x igual a aí só tem 1, né? Só tem 1. X é 1, y é 5. Então vamos pôr aqui, ó. Se x é igual a 1, y é igual a 5. Logo, y sobre x é igual a 5 sobre 1, que é igual a 5. Tá beleza? De boa, né? Vamos para C. Na C ele fala assim, ó. Escreva a função linear de cada gráfico que cada gráfico representa. Então, na número 1, para a gente achar a função, é só a gente pegar a constante que a gente achou da número 1 e colocar o x. Então, vai ficar assim, ó, a função dele. Ó. Y é igual a menos 3x. Então, a gente pega a constante que a gente achou e multiplica por x. Tá? Próximo. 3. A gente pega y é igual a 3 sobre 2x. Beleza? Por último, y é igual a 5x. Só isso, gente. Muito tranquilo. Tá? Agora vamos para outra. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver como é que é essa 4 aqui. As grandezas x e y indicadas em cada gráfico são proporcionais? Justifique. Tá. Vamos ver? Elas são proporcionais? São, não são? Por quê? Aí vocês vão escrever aí, ó. Letra A, 4 letra A. Deixa eu pôr aqui, 4 letra A. Você tá vendo aí, ó, que os pontos se encaixam perfeitamente, ó. Quando o x é 2, o y é 1. Tem ponto que não, mas tem ponto que sim. Mas aí, ó, a resposta certa é o seguinte, você vai colocar assim, ó. Sim. Pois quanto maior for o valor de x, maior será proporcionalmente o valor de y. Beleza? Então, ó,
a gente tem, ó, quando x é 2, o y é quanto? É 1. Quando x é 4, o y é 2. Então a gente já achou, ó, a gente achar a proporcionalidade que a gente faz, y sobre x, não é? Então, vai ficar 2 sobre 4, ou 2 sobre 1. 1 sobre 2, né, quer dizer. Isso aqui vai dar o quê, ó? 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. Simplificando, né? Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Ele nem pede isso, né? A gente achar isso, ele só pergunta se é proporcional ou não. B. É proporcional a B? Vamos ver? Ó, quando x é 1, o y é quanto? Menos 1. Quando x é 2, o y vai dar um pouquinho maior que 2, não é? Não, quando x é 1, y é menos 1 não. Você vê aí, ó, não tá certinho. Não tá certinho, então não é. Não enxerguei direito. Mas vamos ver se ele é proporcional. Tá? Então a gente vai pegar. Para ser proporcional, gente, é só vocês verem o seguinte. Se, quanto maior for o valor de x, maior será o de y, ou o contrário, né? Quanto maior for o de x, menor será o de y. Então preciso seguir uma proporção. Aí, ó, como passa no centro, beleza, é uma função linear, tá correto? E aí vocês estão vendo que agora a nossa reta está no sentido contrário, ela está como se fosse decrescente. Então, ou seja, ó, quanto maior for o valor de x, menor é o de y. Porque ó, quando o x é 1, o y vai dar menos 1, alguma coisa. Quando o x é 2, o y vai dar menos 2 alguma coisa, entendeu? Então, sim. Aí eles vão escrever assim, ó. Sim, pois quanto maior for o valor x, menor será proporcionalmente o valor de y. Beleza? E por último a c. Aí a c é só a gente olhar, gente. Isso aí não é uma função. Não é uma função linear, então não pode colocar não. Tá? Beleza? E agora, nosso último exercício, número 5. Tá? Vamos fazer ele e a gente termina. Ó, número 5. Fala assim, ó. Para o pagamento à vista, certa loja oferece 12% de desconto na compra de qualquer artigo. Ah. Escreva uma função que relacione o valor y a ser pago após o desconto na compra à vista de um artigo cujo preço é x reais. Então, ó, qual vai ser o valor? Então, é só a gente colocar x menos 12%, não é? É o preço do produto menos 12%, se for a compra à vista. Como é que a gente escreve 12%? Então vai ficar, não, x é igual a... Não, y é igual a x menos 12%, tá? Então a gente pode deixar assim ou deixar assim, ó. X, né, o preço total do produto, é como se fosse 100%. 100 menos 12% dá 88%, não é? Tá a mesma coisa que ser assim também. Y é igual a 0,88, que é 88%,
de x. Essa também pode ser a nossa função. Essas duas. Pode deixar de qualquer jeito, tá, gente? Tá. B. Quantos reais um cliente vai pagar por um fogão que custa R$ 1.080 se pagar lá? Então agora é só a gente fazer, ó. Vou jogar nessa aqui que é mais fácil de fazer conta, eu acho. Vai ficar assim, ó. Y é igual a 0,88 vezes 1.080. Vai ser igual, ó. Aí é só fazer 0,88 vezes 1.080. Eu já fiz aqui, vai dar 950,40 reais. Então esse vai ser o valor que ela vai pagar. Tá ok? Por último, ele fala assim, ó. Construa o gráfico da função que você escreveu no item A. Tá? Então, essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vai ser a nossa tarefa de casa, é só fazer o gráfico. Fazer o gráfico. Tá? Mandar lá no Google Classroom. Tá ok? Beleza, gente? Essa foi a nossa aula. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.